nem todo câncer de cólon é hereditário. Ou seja, nem todo câncer de intestino foi herdado dos pais. Na verdade, a minoria dos casos está relacionada a isso. O câncer de cólon pode ocorrer devido a uma combinação de fatores ambientais, genéticos e de estilo de vida. E a grande maioria dos casos não é hereditária, mas sim esporádica, o que significa que ocorre sem uma predisposição genética significativa. E é sobre esses casos que nós vamos falar hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal e prevenção. Eu percebo na rotina do consultório que os pacientes que efetivamente se preocupam com câncer de intestino são aqueles que têm algum parente próximo que teve essa doença. Muito pelo acompanhamento e todo o estresse físico e emocional que o diagnóstico e o tratamento envolvem, e também por um senso comum que imagina que aqueles que não têm história familiar estejam sob menor risco. No entanto, a maioria dos casos de câncer de intestino não são hereditários. Existem casos em que o câncer de cólon tem uma herança familiar e isso geralmente está associado a mutações genéticas específicas que podem aumentar o risco de desenvolver a doença. As condições hereditárias mais conhecidas associadas ao câncer de cólon incluem a síndrome de Lynch, também conhecida como câncer coloretal hereditário não polipoide, causada por mutações genéticas específicas e aumenta significativamente o risco de câncer de cólon e outros cânceres, como de endométrio, por exemplo. A polipose adenomatosa familiar, que é outra condição hereditária rara, causa o desenvolvimento de múltiplos pólipos no intestino, que podem se tornar cancerígenos se não forem tratados, mas pelo número de pólipos presentes, 100% dos portadores dessa doença terão câncer se o cólon não for retirado. E a polipose adenomatosa familiar atenuada, que é semelhante à polipose familiar, também hereditária, mas os pacientes desenvolvem menos pólipos no cólon. Mas como eu falei para vocês, a maioria dos casos de câncer de intestino não está relacionada a uma predisposição genética hereditária, mas sim a fatores de risco adquiridos, como a dieta pobre em fibras, rica em gordura, falta de exercício, consumo de álcool, tabagismo e a idade avançada. Portanto, é importante que as pessoas façam exames de rastreamento, como a colonoscopia regular, especialmente se houver histórico familiar de câncer de cólon ou se tiverem outros fatores de risco. Se houver suspeita de predisposição genética, consulte um geneticista ou um oncologista especializado em câncer hereditário para avaliar o risco e discutir as medidas preventivas adequadas. Mas eu sempre digo que, tão importante quanto fazer a colonoscopia é o que se faz entre os exames de colonoscopia. Justamente porque existem vários fatores de risco adquiridos que podem aumentar a probabilidade de desenvolver câncer e é super importante entender esses fatores para que a gente tome as medidas preventivas necessárias. E alguns dos principais fatores de risco adquiridos relacionados ao câncer de intestino incluem a idade, acontecendo normalmente após os 45 anos. Apesar de que nós estamos vendo essa idade de início cair ao longo desses anos. E a história pessoal de pólipos, familiar, que são crescimentos anormais de células intestinais, também podem se tornar cancerosos. Outro fator de risco são as doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa, que causam uma inflamação crônica no intestino e estão associadas a um risco aumentado de câncer de cólon. Uma dieta pobre em fibras, que inclua poucas fibras naturais, vegetais, de frutas, grãos integrais, também está associada a um risco maior de câncer de intestino. E uma dieta rica em gordura, especialmente a gordura saturada e gordura trans, podem aumentar o risco desse tumor. O consumo de grandes quantidades de carne vermelha, carne processada, como salsicha, bacon,
foi associado a um risco maior de câncer de intestino em alguns trabalhos científicos. Apesar de não ser um consenso, a gente deve minimizar esse consumo. O tabagismo está relacionado ao maior risco de câncer de intestino, especialmente em combinação com outros fatores de risco. E mesmo o vape, famoso atualmente, aumenta consideravelmente esse risco. O consumo excessivo de álcool também pode aumentar o risco de câncer de intestino. E outros fatores de risco, como a falta de atividade física regular, também aumenta o risco dessas lesões, por causar alterações metabólicas e imunológicas, e com isso, a obesidade e a resistência à insulina também desempenham um papel importante. Por isso, além da colonoscopia, realizar exames periódicos com valores laboratoriais mais rigorosos são importantes para a prevenção dos gatilhos que podem alterar essa mucosa. E por isso, consultar um médico para avaliação e aconselhamento é fundamental para entender e gerar esse risco individual. Se você conhece alguém que precisa saber dessas informações, divulgue esse vídeo e vamos ajudar a espalhar mais informações sobre saúde intestinal.